5. Vamos ler então do versículo 1. Hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Somente até o versículo 7. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vocês querem repetir comigo esse versículo 7? Eu falo e os irmãos repitam com o coração, repitam com a alma, repita também com a sua voz, com os seus lábios. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Queridos, vamos ler primeiramente aqui também Efésios, então. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nessa leitura. Esta é uma porção da Escritura já muito lida aqui nesse ministério. Já lemos dezenas e dezenas de vezes, e que precisa certamente ser assimilada no coração. Porque não basta que nós apenas leiamos e compreendamos com a mente, com o entendimento. É preciso que nós venhamos a compreender essas palavras no nosso coração, no nosso espírito. Diz assim, capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 11 até o 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, lemos uma porção do Evangelho de Mateus, estamos lendo as bem-aventuranças, e também lemos agora essa porção de Efésios capítulo 4. E em ambas as porções, em ambos os textos, a mensagem é a mesma. Ainda que alguém, ao ler ali as bem-aventuranças, e então ler aqui em Efésios capítulo 4, possa discordar dizendo: pastor, são dois assuntos totalmente diferentes. Haja vista que lá em Mateus está falando sobre as características dos cidadãos do reino dos céus. Jesus disse que os cidadãos do reino dos céus, ele tem um coração, ele tem uma alma, ele tem um ser completamente diferente do ser, da disposição do coração do mundo, do homem caído, do cosmo liderado pelo espírito de Satanás, o diabo, que leva as pessoas a viverem contra o propósito de Deus. Ao passo que aqui em Efésios capítulo 4, alguém diria, está falando acerca do papel dos apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, numa questão meramente ministerial, o papel que eles têm de conduzir a igreja ao aperfeiçoamento da compreensão das verdades divinas. Entretanto, toda a Escritura, a começar de Gênesis até o Apocalipse, ela tem uma única mensagem. Primeiramente, é a revelação de Deus. A Escritura, como um todo, é a revelação de Deus na pessoa do seu Filho.
Segue-se então a ideia de que não somente a Escritura revela a Deus, mas revela também o coração de Deus, no sentido de revelar o propósito de Deus. E este é um ponto fundamental para quantos quiserem, de fato, ter uma vida cristã adequada segundo a vontade de Deus. Eu sei que se eu perguntasse aqui, quantos querem servir a Deus adequadamente? Quantos querem acertar o alvo da vida cristã, da fé? Certamente todos diriam que desejam. Afinal, nós não estamos aqui brincando, né, queridos? Estamos aqui porque acreditamos, porque temos um entendimento de que a Escritura contém a palavra de Deus, contém a revelação do propósito de Deus. Agora, a grande questão não é termos meramente o desejo de acertar, de fazer corretamente acontecer a vontade de Deus em nossas vidas. A questão é você compreender o que Deus deseja fazer. Qual é a vontade de Deus, qual é o supremo desejo de Deus e o que Ele tem realizado e está realizando e por fim realizará completamente. De maneira que a Escritura não somente então nos revela Deus e a sua vontade, como também nos mostra claramente aquilo que Deus está realizando. Porque a despeito da nossa vontade de acertar, se você não compreender o que Deus está fazendo e o que Ele fará finalmente, segundo o seu eterno propósito, você vai fazer muitas coisas para Deus. Talvez como Caim, né? Você vai levar o fruto da terra para Deus. Porque se você ler Gênesis capítulo 4 atentamente, o que você observa ali? Você observa que ao prazo de um tempo foi Caim levar a Deus uma oferta. Eu pergunto, ora, isso é bom ou é ruim? Se ele cultivou a terra e agora ele vai levando a Deus uma oferta, ele faz um altar e ele coloca ali disposto o fruto da terra, fruto do seu trabalho, do seu suor, e oferece a Deus, pelo que me parece, grosso modo, é que ele está ali servindo a Deus. De alguma maneira ele está adorando a Deus, sim ou não? Ele não estava indo de encontro a Deus no sentido direto. O problema é que ele não servia e não adorava conforme o desejo do coração de Deus. Por isso é dito que ele foi rejeitado, porque Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Então nós precisamos discernir a vontade de Deus. Então, isso é fundamental, você compreender que todo o propósito de Deus consiste na criação de um novo homem. Então, quando em Mateus, Jesus vai dizendo, bem-aventurado é aquele que é manso, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, ele vai dizendo, bem-aventurado é aquele, que exerce misericórdia. Ele está falando das características deste novo homem. Ele está falando do coração deste novo homem. Ele está falando da alma deste novo homem. Ele está apresentando a natureza orgânica da nova criação de Deus. Haja vista que o primeiro homem criado por Deus, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, é um homem caído, é um homem que não correspondeu ao propósito de Deus. Ele pecou comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, tornou-se, portanto, completamente inadequado para Deus. E aí nós vamos verificar ao longo da história que os homens, de uma maneira geral, sejam eles cristãos, ou sejam eles quem for, seja de qual for a religião, seja o espiritismo, seja o cristianismo, seja, falando dentro do próprio cristianismo, protestantismo, catolicismo, pentecostalismo, ou seja budismo, ou seja o que for, me parece que está todo mundo com muita boa intenção, porque quando você discute as religiões a despeito dos méritos daquilo que você crê na Escritura e do que eles não creem segundo a Escritura, ou creem não em conformidade à Escritura, a verdade é que no final está todo mundo de alguma maneira servindo a Deus, ou querendo servir a Deus, ou querendo trilhar o caminho de Deus, ou não é? Vocês conhecem alguma religião que diz, não, nós somos o caminho do capeta, do Satanás. Vocês já viram isso? E segundo a nossa doutrina do Satanás, nós queremos matar, destruir as pessoas, roubar. É isso que você tem visto? Não, no geral, você percebe que as religiões, de certa maneira, têm as suas filosofias. De alguma maneira, estão pregando alguma coisa vinculada a Deus, segundo cada um compreende. Entretanto, todos
inclusive o cristianismo. E aqui é onde o cristianismo ele se iguala a qualquer religião do mundo, querendo servir a Deus segundo o velho homem, querendo oferecer para Deus o velho homem, querendo manter o velho homem, querendo que esse velho homem continue a existir para Deus em nome de uma bondade ou em nome de qualquer outra coisa, de um serviço, de uma adoração a Deus. E a verdade é que Deus, ele não quer o velho homem. O velho homem não serve para Deus. Coloque isso no seu coração definitivamente. A obra de Deus, segundo a revelação do todo da Escritura, é que ele está edificando um novo homem. Quando eu disse que o texto de Efésios e o texto de Mateus dizia a mesma coisa, é porque Mateus fala ali da natureza deste novo homem, ao passo que aqui em Efésios nos mostra como que esse novo homem ele é gerado. E eu quero dizer algo aos irmãos, eu quero desiludir os irmãos. Desiludir os irmãos de qualquer serviço, de qualquer adoração e de qualquer culto que você possa prestar a Deus. Se não for o novo homem que você ofereça a Deus, se tudo o que estiver acontecendo na sua vida cristã, de acordo com o exercício da sua fé, se não for o novo homem que está sendo gerado, então tudo e qualquer coisa que você fizer, não somente é inútil para Deus, como Deus também não se agradará de você, tampouco da sua oferta. O que aconteceu com Caim, acontecerá com você, comigo, ou com quem quer que seja, que não ofereça a Deus aquilo que Ele deseja no seu coração. Se você observar bem, lembre ali do Evangelho, quando Jesus foi batizado. Ao sair das águas, que o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, diz a Escritura que dos céus o Pai declarou: este é o meu Filho amado. Observe essas palavras: este é o meu Filho amado, em que se encontra o meu prazer. Portanto, o prazer de Deus está no Filho amado. E o próprio Jesus declarou, certa ocasião, lá, dizendo que o que é nascido da carne é carne. A despeito de que seja uma carne cheia de botox, né? Uma carne cheia de cosmo, de cosmético, coisa mais linda, né? Você pode fazer plástica se você quiser. Você pode vestir uma bonita roupa nessa carne. Você pode dar a aparência que for a essa carne. A declaração de Cristo é fatal. O que é nascido da carne é carne. Então, você tem que abrir mão de você mesmo, inclusive, para se apegar unicamente àquilo que é nascido do Espírito. Porque o que é nascido do alto, nasceu de Deus. E é esta nova vida, é este novo nascimento que Deus deseja que nós então alcancemos plenamente, esse novo nascimento. E esse novo nascimento, portanto, ele se dá não de uma vez por todas. Compreenda o que eu estou dizendo? Porque geralmente se divide a obra de Deus em novo nascimento, né? Santificação e glorificação. Aí se diz, não, o novo nascimento acontece no espírito humano, a santificação na alma humana, a glorificação no corpo humano, e portanto o novo nascimento no espírito humano é de uma vez por todas. Só que a Escritura diz do novo nascimento do homem integral, ou seja, espírito, alma e corpo, no nosso ser completo, nós precisamos nascer de Deus, plenamente. E nesse caso, o novo nascimento, ele está acontecendo. É algo que nós vamos conquistando de fé em fé, de glória em glória, de dia em dia, na medida que nós vamos nos apropriando da verdade de Deus. E então esse novo nascimento, que é a construção de um novo homem, se dá numa completa e numa contínua redenção. Redenção. Nós estamos sendo redimidos. Vamos perceber que nós temos mudado os termos um pouco, e tanto os conceitos também, porque nós fomos redimidos, né? Estamos salvos, não é verdade? Que de acordo com o sacrifício de Cristo, isso está em Cristo completamente realizado. Entretanto, nós, em nossa experiência, estamos num processo de redenção constante. Estamos sendo tirados e arrancados do velho homem, na medida então em que essa obra acontece em nós.
E observa você então, em Efésios capítulo 4, queridos, observem. Diz que quando Cristo, ele morreu na cruz, e então ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus. É isso que está no versículo 7, 8, 9 e 10 de Efésios capítulo 4. Falando que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando ele subiu às alturas, quer dizer, quando ele, tendo descido às regiões mais baixas da terra, tendo ele experimentado a morte pela humanidade, desceu às regiões mais baixas, que é a morte, agora então ele sobe em ressurreição. E quando então ele sobe em ressurreição, é porque ele completou a obra que ele tinha de realizar aqui na terra, em si mesmo. E aí é dito que quando então ele ascende aos céus, ele concede aos homens, né? Ele concede à igreja, na verdade ele concede homens dons. Ele concede, quando eu digo homens dons, não significa homem do sexo masculino, tá? Falamos que concede pessoas. Deus concede pessoas dons. O que são pessoas dons? Pessoas que são escolhidas por Deus, separadas por Deus, mesmo antes de elas nascerem. Estamos aqui a nos referir a uma espécie de predestinação ministerial. E Deus então separa essas pessoas, e então, na medida em que essa pessoa nasce, cresce, desenvolve, Deus vai cercando essas pessoas, homens dons, de experiências, de conhecimento, de revelação, suprindo essa pessoa, tornando como se fosse ali uma grande dispensa de Deus, e faz essas pessoas dispenseiros de Deus, para que elas sirvam de auxílio à igreja. Sirvam de auxílio. Elas não substituem a igreja. Essa ideia de que as pessoas vão a um culto, ou vão a uma missa, uma reunião, chame você do que quiser, e ali elas se reúnem, sentam para ouvir o pregador, e ela cumpre com sua parte e vai embora. Não, hoje já fiz minha parte, agora... Isso é falso, isso é mentiroso. Isso vem lá dos nicolaítas, lá, ainda no primeiro século já havia essa ideia, de um grupo de leigos que cumpre o seu papel financeiro para manter instituições, e o padre, ou pastor, ou bispo, ou quem quer que seja, vai lá e cumpre seu papel de abençoar as pessoas e despedi-las em paz para que tenham uma boa semana. Então, esses homens dons, eles são dados para servir de auxílio à igreja, ou aos homens de uma maneira geral, para que as pessoas, a igreja, ela seja aperfeiçoada com respeito à compreensão da verdade. Não é o que diz o versículo 11? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos? Não é isso que está na sua Bíblia? Com vistas, ele concede visando ao quê? Visando o aperfeiçoamento dos santos. Vocês têm sido aperfeiçoados? Não responda. Vai ouvindo. Vai ouvindo. Você tem sido aperfeiçoado? Ou vamos dizer de maneira diferente, que talvez você diga sim que está sendo aperfeiçoado no sentido de cooperar para os pastores daqui não ficarem tristes, né? Tal. Mas eu pergunto, o auxílio que vocês têm recebido tem sido um auxílio efetivo na experiência pessoal e individual de cada um? E alguém pergunta, pastor, mas para que nós devemos ser aperfeiçoados? Aí diz, ora, para o desempenho do serviço. Existe um serviço a ser feito. E esse serviço é exatamente o serviço de Deus. É o serviço de Deus. Pastor, mas o serviço de Deus, o que é? Nós temos que ir ao hospital hoje à tarde, vamos fazer uma equipe para levar sopão à noite para o pessoal, ou tem um cargo aí para eu fazer na igreja alguma coisa, para eu cumprir, para eu realizar. Não, o serviço de Deus, a obra de Deus, é a construção, é a edificação, é a formação de um novo homem. O apóstolo Paulo dirá constantemente, em todas as suas epístolas, sobre a edificação da igreja. Ele falará sobre a edificação do novo homem. Ele não fala disso? Ele não fala sobre a edificação de um edifício. Ele não fala sobre a edificação da noiva de Cristo,
que a noiva de Cristo está sendo formada. Então seja noiva, seja santuário de Deus, seja qual a figura que ele utilizar, está falando desse agir de Deus. Então nós somos ajudados pelos homens dons, na medida em que nós somos orientados na compreensão da verdade. O Espírito Santo então te revela no seu coração, no seu espírito, e aí você então pode proceder de acordo com essa verdade, fazendo com que o serviço de Deus, essa obra divina, ela aconteça. E quando então o serviço é desempenhado por nós, então acontece no finalzinho do versículo 12, a edificação do corpo de Cristo. Então nunca me foi tão claro como hoje a ideia de edificação do corpo de Cristo. E olha que eu prego a edificação do corpo de Cristo há muito tempo. Só que eu me lembro que, mesmo no início desse ministério, alguns vão se lembrar, nós tínhamos a ideia muito teórica e muito limitada a conceitos meramente humanos e mesquinhos. O corpo de Cristo, que é a igreja, tem que ser edificado e, para tanto, temos que tirar as placas das igrejas. A ideia, tirar as placas, como se a placa de zinco, né? O indivíduo foi lá na Lojas Gravia, comprou um zinco, né? E pintou lá uma placa e colocou lá em cima, ou então foi lá, cortou as letras de vinil, ou as letras, né? E colocou lá de neon, e esse seria o problema. Olha que coisa mais... E há pessoas que estão lutando hoje, em nome dessa edificação da igreja, pensando nessas coisas, placa, nome e tal, enquanto que o novo homem é uma nova criatura. É um novo ser. Independentemente se tem placa, se não tem placa, essas coisas servem tão somente para identificar qualquer coisa. E às vezes não identifica coisa nenhuma. Tem nome que também não diz nada, né? Tem nome que é inventado e ele não significa nada. Como que é o nome da sua igreja? É tal, tal. O que significa? Não, é isso mesmo. É só isso, é só para dizer que tem um nome. Tem que ter um nome, não pode deixar de ter um nome. Aí também não quer dizer coisa nenhuma. Então as pessoas estão preocupadas com essas coisas. Ao passo que, se você começar a olhar organicamente a vida, começar a olhar organicamente a igreja, começar a olhar organicamente a Escritura, você verá que é muito simples. O lago de fogo foi feito para o diabo e seus anjos, portanto, toda obra das trevas será plenamente aniquilada no lago de fogo. Perfeito? O lago de fogo é a exterminação de todo mal, de toda treva, de todo pecado, de tudo que é contra o reino de Deus. E o oposto a isto é a edificação de Deus, que será exibida a todo o universo como uma obra que ele realizou, uma obra palpável, um novo homem edificado, que é esta igreja maravilhosa, que não tem nenhum nome específico, não se chama Devap, não se chama Batista, não se chama Iude, tem nada a ver essas coisas. Na verdade, são pessoas que foram redimidas, que foram resgatadas, que foram perdoadas, que foram regeneradas, que foram santificadas, que foram transformadas, que foram conformadas, que foram glorificadas e constituirão um homem coletivo, o novo homem, tendo Cristo por cabeça e todo o restante do corpo sendo o conjunto dos eleitos de Deus, dos redimidos de Deus, daqueles que foram alcançados por tão grande salvação. Agora veja no versículo 13 do capítulo 4, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento. Esse até que todos cheguemos significa que a ação dos homens dons, esse serviço que os homens dons prestam aos santos, durará até que todos cheguem a essa unidade, que todos alcançam a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da plenitude de Cristo. E aqui nós começamos o ponto que queremos falar esta manhã. Alcançarmos a medida da estatura de Cristo. E qual que é a medida da estatura de Cristo, irmãos? Quanto é que Jesus mede? Aí alguém vai estudar antropologia para saber como é que eram os homens de então, daquela época. Na média, era 1,60, 1,63. Então o irmão Mildo já está fora. O irmão Mildo já tem quase 2 metros de altura. A Michelle, então, minha filha, não entra no propósito de Deus.
Porque estão querendo saber qual é a estatura, o tamanho de Cristo. E esse tamanho de Cristo, na verdade, não é um tamanho em questão de tamanho, de corpo. Mas, então o que significaria essa medida da estatura da plenitude? Ora, quando fala plenitude, como pode falar de estatura? Porque parece que estatura reduz e parece que plenitude amplia. Então, essa estatura, ela tem uma plenitude. Então Deus quer nos levar a essa plenitude do Filho. E aí, queridos, eu olhando para mim mesmo, eu fico pensando, meu pai, tão distante, né? Mas tão distante, mas numa distância que parece que eu não consigo enxergar nem onde é que ele está. Mas não é porque eu pego um violão e canto uma canção do Roberto Carlos. Eu gosto de cantar Roberto Carlos. Quem gosta aqui? Alguém gosta? Os que não gostam condenam? Amém. Podem continuar condenando, irmãos. Podem continuar condenando. Continue na sua religião. A sua religião é ótima. A sua religião é uma delícia, a sua religião. Você chegará no dia de Cristo, você saberá exatamente o que é a verdade de Deus. Ou então, porque faz qualquer outra coisa que chamam mundo, que chamam pecado. Mas eu, na medida que eu estou compreendendo a verdade, eu estou me sentindo mais distante. Inclusive, já me senti mais próximo de Jesus. Hoje eu estou me sentindo mais distante. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Como é que há 5 anos me sentia mais próximo? E agora, depois de 5 anos de exercício de fé, me sinto mais distante? Simplesmente porque a religião dos homens, ela te dá uma falsa sensação de perfeição. Porque a perfeição não é segundo a estatura da medida de Cristo, da plenitude de Cristo. Porque a religião não te apresenta o caráter de Cristo. Ela não te apresenta o coração do novo homem. Não apresenta. Apresenta um conjunto de regras e quando você então se encaixa naquele conjunto de regras, você se sente então qualificado. Você se sente que está bem com Deus, eu estou quite com Deus, não devo nada para Deus, porque tudo o que Ele quer que eu faça eu já fiz. E fiz ainda mais e agora Ele só vai me honrar. Continue na sua religião, meu irmão. Você está indo muito bem, viu? Excelente a sua religião. Você está indo muito bem. Está todo mundo vendo para onde é que você está indo. Agora, se nós atentarmos para o fato de que o propósito, porque Deus em si mesmo não é religião alguma, e que o propósito de Deus não se enquadra em religião alguma, pelo contrário, é uma obra cósmica, é uma obra do universo, é uma obra que será exibida aos mundos, e que os mundos verão Deus no novo homem. Conforme diz lá em Gênesis, Deus criou o homem, ali o homem perfeito antes da queda, e Ele disse, olha, crescei. Cresceu o quê, Deus? Sempre tem que me dar alguma coisa para eu poder... Não, crescei vós. Você, Adão, deverá crescer e enchei a terra. Então, Adão tem que crescer. E na medida que Adão cresce, ele enche a terra de si mesmo. Mas como nós sabemos que Gênesis capítulo 1, versículo 26 é um texto profético, porque Adão ali prefigurava aquele que havia de vir, conforme Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 14, então a terra vai se encher de Cristo. A terra vai se encher de Cristo. E como esse Cristo, esse novo homem, ele é a imagem de Deus, então a terra se encherá da imagem de Deus. Toda a terra cheia de Deus neste novo homem que o expressa, que o manifesta. Sim, pastor, mas então, que medida é essa da estatura, da plenitude? O versículo 5 diz assim, olha, versículo 15 do capítulo 4 de Efésios, mas seguindo a verdade em amor, e a verdade se segue em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescendo nós, ou melhor, seguindo nós a verdade em amor, nós precisamos crescer em tudo
naquele que é, nele. Cristo sendo formado em nós. Cristo sendo gerado em nós. E esse crescimento, então, de Cristo em nós. No 16 fala de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. E aqui fala de aumento. Aumento não quantitativo, mas é um aumento qualitativo. É o aumento de si mesmo. É esse corpo de Cristo, é esse Cristo coletivo crescendo para a edificação de si mesmo em amor. E eu lendo essa semana o livro de Efésios, passei por aqui e fiquei meditando acerca dessa medida da estatura da plenitude, tentando compreender as dimensões desse Cristo, né? desse coração, dessa alma, desse ser. Fiquei pensando, até que quando foi na quarta-feira, o irmão Gil me perguntou algo acerca disso, e eu mostrei para ele aqui no capítulo 3, o que eu quero mostrar para os irmãos aqui agora. 3 de Efésios, versículo 17 em diante. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então ele fala que estando, no início ele diz, e assim habite Cristo no vosso coração, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Estando nós enraizados em amor. Tendo como base segura, nós estamos alicerçados, a base dos nossos pés, o amor. E nós como raízes dentro desse amor, enraizados. Temos que nos enraizar no amor. E nos fundamentar os pés no amor. Aí continua dizendo o texto, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Ou seja, é na medida em que nós nos alicerçamos no amor, e nós nos enraizamos no amor, aprofundamos raízes no amor, é que então nós poderemos compreender. E é essa compreensão que, na verdade, é o fator, é a semente geradora do novo homem. A fim de poderes compreender. É essa compreensão. Só essa compreensão gera o novo homem. E conhecereis a verdade vos libertará. E não vos conformeis a esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É uma mente transformada, é uma mente renovada, é uma mente mudada, uma mente que não se contagia e não se permite ser moldada e ser orientada segundo o cosmo, segundo o Deus desse século. E então, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Qual que é a altura? Qual que é a altura? E qual que é, então, a largura? Qual é o comprimento? Qual é a altura e qual é a profundidade? Vocês não conseguem nem imaginar a largura e a profundidade e o comprimento do amor? Quem tem a resposta? Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Sim, ele vai operar. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ou seja, aquilo que ele quer fazer, ele fará.
Agora eu perguntei qual é a profundidade do amor, qual é a largura do amor, qual é o comprimento do amor, as dimensões do amor. Versículo 19: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E você deu a resposta correta. Não há entendimento humano para dar conta dessas dimensões todas. Essa é a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse amor, que não se pode ser medido, que não pode ser concebido. O irmão Gilmar conseguiu ver no versículo 20, infinitamente como sendo infinito do amor. E aí é válido porque a resposta não contradiz, mas o infinitamente é que Deus pode fazer infinitamente mais. Não é isso? O infinitamente é aquilo que Ele pode fazer muito mais. Esse infinitamente está superlativizando, né? O que Ele fará. O que nós pedimos ou pensamos, Ele fará. Agora, esse amor, ele excede todo o entendimento. Ele está fora das dimensões de uma mente humana, meramente humana. Então, na medida que você vai sendo transformado, gerado novo homem, isso só pode acontecer no alicerce do amor e enraizado nele, aí você vai podendo compreender. Não é que você vai conseguir a medida, porque não há medida, mas vai compreender que isso é infinito. Não existe fim, não se esgota. Não pensa que vida eterna é ir para o céu e ficar lá no céu. Fazendo o que lá no céu? Eternamente ninguém merece. Ninguém merece para o céu ficar lá eternamente com ele. Né, pessoal? Eternamente. Daqui a pouco passaram-se 1 trilhão de anos, você está lá de novo. Eternamente. Fazendo o que, pessoal? Já sei, vamos cantar no coral. Agora ficar 1 trilhão, 1 sextilhão cantando no coral, haja garganta, pessoal. Está todo mundo pensando no céu, uma abóbada celeste. Uma coisa azul, aquela coisa... coisa mais linda, tal. Os anjos batendo suas asas, tal. Eternamente. Meu irmão, que vida é essa? Por isso que ninguém quer ir para o céu. Quer ficar aqui na terra. Todo mundo diz que o céu é bom, mas ninguém quer ir para lá. Ninguém. E quando alguém se mata e vai para lá, ou vai para onde, sei lá para onde, que parece que foi, na verdade ele não queria ir para o céu, ele queria se livrar da terra. Quem se mata quer se livrar da terra. Ainda que ele vá para o inferno é melhor do que a terra. Ele não está suportando aqui as pessoas nesse lugar, e não está aguentando, eu quero ir para o inferno. Com Satanás é melhor do que aqui. Não, a pessoa que se mata está pensando o quê? A despeito do lugar para onde eu vou, é melhor do que aqui. Por isso que ele não vê saída, senão se matando. Então, vida eterna é o quê? É uma experiência de conhecer, de compreender e de mergulhar em Deus. E aí não existe coisa maior, não tem satisfação maior do que essa. Então, o que estamos começando aqui hoje, no sentido na terra, na medida que nós estamos compreendendo com todos os santos esse amor, isso já é a vida eterna, que já está nos ganhando aqui. E nós então teremos toda a eternidade para nunca chegar ao final de Deus. Para nunca chegarmos ao fim de Deus. Até porque se chegarmos ao fim de Deus, Ele não será mais Deus. Então Deus é muito grande. Deus é amor. Deus é amor. Pastor, mas você dizia que você se vê distante de Deus depois de tanto tempo, estava tão perto, depois ficou longe. O que aconteceu? Foi Deus que acelerou ou foi você que regrediu? Não, eu nunca regredi, eu sempre estive no mesmo lugar. Eu que pensava que estava lá na frente. Porque quando eu estava na Adventista do sétimo dia, ou na Assembleia de Deus, ou sei lá onde é que eu estava, já passei por tanto lugar, eu pensava que Deus estava se agradando daquilo que eu oferecia para Ele. E de repente, lendo o Evangelho, o Verbo que é Deus, o Logos eterno, Criador, sustentador, mantenedor de tudo, simplesmente vem à terra.
Não foi Paulo que veio, não foi o Alexandre, não foi o Edir Macedo, não foi o Soares, não foi o Malafaia. Não foi esse povo, não. Não foi o Papa Francisco, que a despeito daquela mansidão toda, não foi ele também. Né? Porque tem de crente montando para a igreja católica porque está se convertendo por causa do Papa Francisco. Não, esse Papa é mansinho, é bonzinho demais. Estão voltando para o catolicismo, estão se encontrando com a verdade. É? O Logos eterno se fez carne. Pensa isso um pouquinho comigo. O Logos se fez carne. Aquele Nazareno era o Logos encarnado. E ele então reuniu os discípulos e falou assim: olha pessoal, só existe uma verdadeira felicidade. Só existe uma verdadeira felicidade. E só é feliz aqueles que têm a natureza do reino. Ou seja, a sua felicidade, que você deposita em qualquer coisa que não seja em Deus, não é felicidade. Você não é feliz. Você tem momentos de alegria. Momentos. Momentos de ilusão. Porque Jesus disse, olha, bem-aventurados, ou são felizes os misericordiosos. Se fosse para você falar sobre os misericordiosos, o que você diria acerca deles? O misericordioso é um bestão, é um bobão. Pastor, mas quem é que diz isso? O cosmo diz isso. O mundo diz que aquele que gasta o seu tempo para socorrer o outro, aquele que exerce misericórdia, a palavra misericórdia quer dizer, vem de duas palavras, coração e miséria. Coração e miséria. Aquele que derrama o seu coração na miséria alheia é um idiota. Estou mentindo? O mundo diz isso. Não com palavras, mas em atitudes. Porque o mundo é o seguinte, prevalece a lei do mais forte. Já dizia Machado de Assis, um grande teólogo profano, porque ele falava teologia em livros, não era nada de Bíblia, mas ele ensinou muito acerca de Deus. Em um dado momento do seu livro, ele diz assim, olha, ao vencedor, as batatas. O que é ao vencedor? As batatas. Você imagina um grupo, um exército, ele explica, um exército de 1000 homens, lutando juntos. Tem coisa mais que une mais do que um exército? Pela defesa de algo comum? Tem? Não é patriótico, não é aquela... Então o exército daqui, todo mundo ali, marchando, né? Ou foi boa, né? Esse é exército. E aí eles estão caminhando. Caminharam 1 dia, 2 dias, 10 dias com fome. Pensa numa fome. De repente eles encontram um campo de batatas. Graças a Deus. A fome. Só que a batata só dá para 100 pessoas. Nós somos 1000. Como fazer? Só mata a fome de 100. Nós somos 1000. Qual que é a solução? O Machado deu a solução. Ao vencedor, as batatas. Quem vencer fica com as batatas. Começa a matar o outro aí, ó. Vai matando. Vai matando. Se você conseguir chegar no final vivo, você come as batatas. Se alguém te matar, é problema seu. Quem te matou vai comer a batata. Certo ou errado? Certo ou errado? Essa não é a lei do cosmo? É a lei do cosmo. Certo ou errado? Você estava com medo de falar se é certo, eu falar que está errado, falar que está errado, falar que está certo? O pastor Renato que gosta dessas coisas. Depende como você vê. Se você olhar com o olhar deste mundo, não vos conformeis a esse século. Aí quando você vê um misericordioso que está andando, descendo um caminho, e de repente ele parou, ele viu uma coisa estranha num precipício, e ele viu que tinha um homem caído. E aí ele, quando vê aquele homem todo ensanguentado,
o coração dele sente a dor daquele outro. Ele sente a dor. Ele percebe a dor. A dor daquele homem agora entra dentro dos seus rins e ele sente cólicas intestinais. Este homem não tem como prosseguir o seu caminho sem socorrer aquele outro. Ele não tem. Só que dois mais espertos do que esse passaram antes dele. Passou um sacerdote esperto. Sacerdote ungido por Deus, da tribo de Levi. Não é? Pensa num homem buchudo. Sacerdote é buchudo. Aquelas roupas indumentárias de um santo. Homem do templo, homem de orações, homem de jejuns, homem de sábados. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, como se Deus estivesse preocupado com o dia da semana, imagina. Deus que não tem, ele está fora do tempo, né? Depois eu explico o sábado para os irmãos, tá? Outra ocasião, mas está lá o sacerdotão, muito ocupado, com muita coisa para fazer, afinal, o serviço do templo exige muito, ou não exige? Os sacerdotes, bispo Alexandre Rodrigues, olha o nome bispo, ele é bispo, danada, pastor Fade Fará, R.R. Soares, Edir Macedo, Silas Malafaia, Apóstolo Valdemiro. Se eu tivesse esse nome, eu mudava o meu nome. Não combina com apóstolo, gente. Apóstolo Valdemiro. Não combina com apóstolo, combina? Apóstolo Valdemiro, não combina. Mudaria outro nome, colocaria um outro nome. Bem, eu me incluí também no meio dessa caça, não incluí não? Bispo Alexandre Rodrigues. Não estou falando mal de ninguém. Estou dizendo que essa casta toda da qual eu faço parte pode ser comparada àquele sacerdote que descia. E que viu o homem, porque ele vê. Só que ele não sente a dor. Certo? Ele não sente a dor do outro. E ele passa direto, ele vai embora. Depois vem um levita, a mais ou menos 1 metro de altura, levitando. Diz a escritura que descia um levita a mais ou menos 1 metro, 1,5 metro de altura. O levita, né? Olhou, viu o homem, passou de largo. Passou de largo. Agora eu pergunto, o sacerdote, ou seja o levita, ou o bispo Alexandre, quer que seja, não interessa quem você queira colocar. Ou você, que tal você? Que tal você? Agora pegou para o seu lado, né? É bom falar dos outros, né? Quando chega na gente, ai meu pai. Homem de templo, de oração, de jejum, de vigílias, de ofertas nos gasofiláceos. Olha, ofertas nos gasofiláceos. É feliz? É feliz? Lembro lá de Mateus 5, Jesus começou dizendo: bem-aventurados os homens dos templos, das orações, dos jejuns, dos gasofiláceos, das indumentárias, dos filactérios. Ele falou, está lá, lê direitinho que está lá. Você vai encontrar bem direitinho, lê devagarzinho. Bem-aventurados. Ele disse isso, queridos. O que ele disse então? Ele disse que aquele sacerdote que passou de largo não é feliz. Mas como é que não é feliz? Ele está tão bem, o infeliz está lá desgraçado, lá caído lá. O infeliz é quem está caído. O sacerdote, ele está feliz, ele está bem. Jesus disse, esta não é a verdadeira felicidade. Não é.
este não é bem-aventurado. Jesus Cristo, mas para um pouquinho, o senhor tem que observar que ele não tem tempo, ele precisa de cuidar da oração da tarde. E o que Deus quer com a oração da tarde? Ele está sentado no trono, quer que você fique rezando para ele, dizendo, ele é isso que ele quer. Isso não é Deus, isso é uma mentira que inventaram em nome de Deus. Inventaram um Deus para nós, pessoal. Mentiram a vida toda. E nós achamos que Deus quer religiosidade. Que você fique lá em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, com um texto na mão, com seu jejum de Daniel, seu jejum de 21 dias, seu jejum de Esther, o seu jejum de Neemias. Deus não tem nada a ver com isso. Ele diz, feliz ou bem-aventurado é aquele que sente a dor do outro. Este é feliz. Este é feliz. E então, esse era um samaritano. Quando ele viu, ele sentiu a dor. Quando ele deu alguns passos em direção ao moribundo, ele percebeu que era um judeu. Era um judeu. Aí o bicho pegou, porque judeu era o maior inimigo de um samaritano. Pensa, quer ver o diabo, mas não quer ver um judeu. E vice-versa. O próprio Jesus falou para a mulher samaritana lá em João 4, você sabe que os samaritanos não se dão com os judeus. Ou foi ela que disse para Jesus, né? Foi a samaritana que disse para Jesus, como é que tu falas comigo, você sendo judeu, você não sabe que nós não se damos? Que existe um problema entre o nosso povo? Até porque nós somos proibidos de tocar nas suas terras, de entrar no vosso templo. Porque a guerra entre samaritano e judeu era uma guerra em nome de Deus. Para saber onde é que Deus ia morar. Se Deus ia morar em Jerusalém ou se Deus ia morar em Samaria. Os homens só criam esse tipo de coisa. Lutar, matar, em nome de Deus. Teve um pastor aqui de Brasília, colocou lá no Instagram, não sei lá onde foi, no Facebook, tem tanta coisa que eu não sei, dizendo assim, olha, precisamos nós ter uma reação radical. Nós temos que fazer uma manifestação radical contra aquela transexual que passou por Jesus crucificado naquela passeata. Manifestação radical. Temos que defender Jesus Cristo. Coitado. Não consegue se defender. Alguém tem que defender Jesus. Irmão, se Jesus não jogou um raio na cabeça daquela mulher, daquele homem, não sei quem é, não sei o que é, se é pau ou é pedra, né? Se Jesus não tacou um raio, eu não vou tacar esse raio. Se Jesus não disse nada, eu não vou dizer nada. Se Jesus não se moveu, eu também não vou me mover. Se tem alguém que pode fazer algo, não fez, e eu, que talvez seja pior ou esteja em pior condição que aquela pessoa. Jesus disse, na parábola, que quando o samaritano viu que era um judeu, as dores aumentaram dentro dele. Porque Jesus falou, porque amar o amigo, isso qualquer um faz, né? Agora, o amor, ele ama o inimigo. O amor se intensifica quando vê o inimigo. E aí diz a Bíblia que o samaritano desceu e não somente ficou, ai, está doendo, ai, está doendo, está doendo, está doendo. Não. Porque a gente fica assim, eu sinto tanta compaixão. Quando eu vejo a miséria alheia, meu coração dói. Miséria, coração, misericórdia. Ó. Quando eu vejo a miséria, meu coração dói. Vamos orar para Deus ter misericórdia dos miseráveis, né? Aí a Bíblia diz que o samaritano desceu, pegou uma garrafa de vinho e uma garrafa de azeite, porque o azeite e o vinho são símbolos de riquezas, de prosperidade. E agora, ele pensa, se eu pegar esse homem do jeito que ele está aqui e colocá-lo sobre o cavalo, as feridas, o sangue já secou, vai romper. E quando romper, vai doer, não vai? Ou não vai? Quando a ferida rompe, não dói?
Aí ele pensou-lhe as feridas, falou, não, eu vou derramar azeite sobre as feridas, que aí elas vão amolecer. Aí não vai romper. Olha a preocupação dele. Aí o azeite nas feridas, nos tumores, tal. E vinho para curar. O homem estava mais ou menos, já estava começando a se mexer, abriu o olho. Ele pegou o homem, colocou sobre o cavalo dele e foi puxando. Até encontrar uma hospedaria. Quando encontrou a hospedaria, pegou o homem no colo, levou lá para dentro, colocou numa cama. Falou assim, olha, cuida desse homem para mim. Não, o senhor, por favor, faça a ficha dele ali. Não, não sei o nome dele. Mas você não sabe o nome dele? Não, pois é, eu vou pagar para o senhor aqui as despesas de 2 dias por ele. E daqui a 3 dias eu estou voltando, daqui a 2 dias eu estou voltando, né? Eu estou voltando. Aí eu passarei por aqui, se precisar de mais alguma coisa, eu completo. Pode gastar à vontade, que eu quero ver esse homem curado, sadio. Não, mas o senhor é parente dele? Não, não sou parente. Não, mas eu vi ele caído ali. Mas você vai pagar? Você vai pagar? Se você talvez colocar, não, cuida dele aí, ó, agora eu fiz minha parte, eu trouxe até aqui, agora você faz a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte, não tem? Tem ou não tem, pessoal? Mas não, está aqui o valor, e o que faltar, se porventura faltar, quando eu passar de volta, eu pago. Esse é um homem misericordioso. É um homem que derrama sobre as feridas de outro o seu coração. Sobre as misérias do outro, o coração. Este está compreendendo com todos os santos a largura, a profundidade. Ele não está medindo, ele não está conseguindo entender, a saber a medida exata. Não tem medida exata. Mas ele está compreendendo o funcionamento. Ele está compreendendo Deus, porque Deus é amor. Outra vez, Jesus contando uma história, uma outra parábola, disse que tinha um homem que tinha uma grande dívida. Uma grande dívida. Devia bastante dinheiro. Vamos colocar em termos para a gente entender. Vamos colocar que ele devia 5 mil reais. Né? Uma dívida grande, né? Não é tão grande, mas é uma dívida mais ou menos. Está lá ele, aí o credor chegou, falou, paga-me o que você está me devendo. Paga agora, porque não posso mais esperar, você tem que pagar a conta agora. E ele não tinha como pagar. E naquele tempo era assim, ou você paga, ou seus filhos são vendidos, sua mulher é vendida como escrava, você vai preso. Não é? Hoje em dia o pessoal paga, deve, não paga e fica por isso mesmo. Naquele tempo, não. Paga, ou então, e ele então caiu prostrado no chão, dizendo, tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. Eu não tenho como pagar essa conta. Eu não tenho como pagar essa conta. E diz a Bíblia que o credor se compadeceu daquela criatura, olhou e falou assim, a criatura se humilhando, ele não tem como pagar. Então, está perdoado. Aquele credor usou de misericórdia ou não? Usou de misericórdia. Agora, pensa numa coisa boa, é agora aquele indivíduo se levantar do chão e virar as costas e começar a ir embora, e falar assim, que coisa maravilhosa, muito obrigado, Pai, porque aquele homem me perdoou. Quem aqui já foi perdoado por alguma coisa? Você, ao ser perdoado, se sentiu bem? É bom ser perdoado? É bom? É muito bom ser perdoado. E ele vai embora agora feliz, chegou em casa, né? Quem sabe, conversou com a mulher, explicou que maravilha que Deus fez na minha vida. Eu estava devendo aquela conta, o indivíduo, ele teve misericórdia de mim, teve compaixão de mim e me perdoou a dívida. Está perdoado. E a mulher achou bom, todo mundo feliz, perdoado. Coisa boa é ser perdoado, né? Outro dia, com quem que ele encontra? Com um indivíduo que lhe devia 50 reais. Quando ele viu, ele se esqueceu logo do perdão que ele recebeu. E falou o seguinte, ô indivíduo, me paga o que você me deve. Está lembrado do cinquentão? Bora. E aí o indivíduo se ajoelhou e falou, por favor, eu não tenho como pagar esses 50 reais para você. Mas você vai pagar, porque você está devendo tem muito tempo, e se você não me pagar,
Você vai preso, sua filha vai, eu vendo seus filhos, eu vendo tua mulher, você vai para a prisão, não interessa. E ele então chorou, clamou, implorou, pediu, rogou, suplicou e disse: nada feito. Recolha esse homem à prisão. Ele só sairá de lá quando me pagar. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? De acordo com o padrão do cosmo, certo ou errado? O que eu quero que os irmãos entendam é que quando eu perguntar certo ou errado, vocês pensam, poxa, mas é de acordo com o quê? Com o reino de Deus ou com o cosmo? Essa é a pergunta. Não vos conformeis a este século. Não vos conformeis a este mundo, a esse cosmo, mas transformai-vos. A ordem é, transforme-se a si mesmo. Passe a pensar como se pensa no reino de Deus, como se pensa o novo homem. O novo homem foi manifestado naquele primeiro que perdoou os 5.000. Ali é de acordo com o reino de Deus. Agora, esse perdoado que não quer perdoar, ele está de acordo com a lei do cosmo, a lei do mundo. Ao vencedor, as batatas. As batatas são minhas, você não comprou, não pagou, acabou, meu irmão, vai preso e ponto final. Só que algumas pessoas viram o que aconteceu e sabiam do que aconteceu no dia anterior. Havia acontecido. Alguém tinha visto aquele homem sendo perdoado e agora o viu negando o perdão. E ficou incomodado. Foi lá naquele credor que primeiramente havia lhe perdoado. Falou: rapaz, sabe aquele homem que você perdoou? O que tem ele? Pois é. Eu fiquei até emocionado quando você perdoou aquele homem. Pelo desespero dele, o choro, o pranto, a lágrima, né? Pois é. Saiu todo feliz de lá, da sua presença, porque você tinha perdoado. Entretanto, encontrou alguém que lhe devia os R$ 50, infinitamente menor do que ele devia para você. E ele não perdoou, lançou na prisão. Aí eu pergunto para a igreja: qual é a maior dívida? Não é a do primeiro? Não é? A do segundo não é menor? Por que Cristo colocou uma dívida alta ou uma dívida baixa? O que essa parábola ensina imediatamente para nós? Ele quer dizer que a dívida alta é a que nós tínhamos para com Deus. Ou seja, o que Deus perdoou de você é uma dívida infinitamente impagável. E a dívida pequena é aquela que seu irmão te deve. Foi aquela palavra que seu irmão falou contra você e te magoou. E você não perdoou. E você o lançou na prisão. Eu lancei na prisão? Lançou. Ele está numa prisão de consciência. Enquanto você não for lá e não perdoá-lo, ele não estará livre. A falta de perdão gera 2 cativeiros. Um para quem não é perdoado e outro para quem não perdoa. 2 prisões. Agora eu pergunto, se Deus nos perdoou todos os nossos pecados, por que nós não perdoamos o pecado da pessoa contra nós? Por quê? Se Jesus, sendo Deus, santo, puro, completamente todo-poderoso, suficiente, ele tinha tudo para não nos perdoar. Porque ele nos perdoa e a gente não muda. Não é? A gente é ruim. Nós somos ruins. Ruim. Nós somos horríveis. Bom sou a um. E Jesus falou: e vós, sendo maus. E ele perdoa a si mesmo. Ele nos perdoou quando nós éramos inimigos. Ele nos perdoou quando nós fugíamos dele. E ele não perdoou, não foi 1 nem 2. Ele perdoou todos os nossos pecados. E deles não traz a lembrança. Ele não se lembra. Não joga na sua face. Só que eu não me sinto no dever de perdoar o meu irmão, porque eu não posso perdoá-lo.
porque ele me deve. Seja dinheiro, seja gratidão que ele... Às vezes a gente faz um favor para uma pessoa, mas na frente a pessoa esquece que você fez o bem para ela. Aí você fica magoado, porque a pessoa não se lembra, né? Nem para agradecer. Aí você quer que agradecimento, então, né? Você quer que a pessoa fica pedindo, muito obrigado, obrigado, viu, obrigado. Isso é bom para o seu ego. Aí você fica chateado porque a pessoa não reconheceu. Ingrato. Essa é a natureza do Satanás. Não a de Cristo. Engraçado, né? A maneira como eu falo é engraçado, mas é verdade. Essa é a natureza do demônio, do diabo, do cão. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Em que consiste a felicidade do misericordioso? É porque eles alcançarão misericórdia. Abra sua Bíblia em Tiago. Capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Olha para o seu irmão que está ao seu lado e diga para ele isso. Diga, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Pastor, quando é que vai ser isso aqui? Quando é que esse juízo vai vir? Quando Jesus voltar? Não, é agora. Olha para a sua situação. Tem muita gente sofrendo e perguntando, por que, Senhor, que eu estou sofrendo? Por quê? Por que eu? E tem outras pessoas que talvez não tenham dinheiro, não tenham a posição que você tem, não tem nada que você tem, mas está feliz, está pleno, está cheio, né? Pode não ter muita coisa, pode não ter um carro, pode não ter uma boa casa, pode não ter um bom salário, mas tem plenitude de vida, tem vida abundante. Vida abundante não são recursos materiais abundantes, não. Vida abundante é vida interior abundante. A quem tem, será dado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que é que você quer para a sua vida? A água corre para o mar, porque lá tem muita água. Parece até injusto, não? O mar já tem tanta água e os rios todos correm para o mar. É porque tem. E será dado em abundância para ele. Mas quem não tem, até o que tem, ou o que pensa que tem, é tirado. Totalmente. Nós estamos buscando, pelo menos aqui na terra, antes do reino de Cristo e da eternidade, estamos buscando o quê? Não é plenitude de vida? Ou não é? O que você quer na plenitude de vida? Aqui. Não é lá na frente, não é agora. Só que plenitude de vida não se conquista com dinheiro, nem com trabalho. Plenitude de vida se conquista com misericórdia. Porque o juízo de Deus é sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Pastor, mas eu sou tão ruim. E se eu usar de misericórdia? Como é que Deus vai medir, mensurar isso? Aí o texto diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando você olha para alguém e você vê a pessoa em miséria, miséria espiritual, miséria material, miséria psicológica, miséria, seja a miséria que você quiser pensar, você leva juízo ou você leva misericórdia? O que triunfa? A misericórdia triunfa sobre o juízo.
Por isso, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não adianta clamar por misericórdia. Não clame por misericórdia. Pare de clamar por misericórdia. Porque ela não virá. Mas não vai vir, não? Não. Não é clamando que ela vem. É exercendo misericórdia que ela vem. Quem exerce misericórdia alcançará. E aquele que não exerce misericórdia, mesmo gritando, não alcançará misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém?